Shalom a todos, Boker Tov. Tzaraim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Mishnah 1 do capítulo 4 do Pirkei Avot, a Ética do Sinai. O Pirkei Avot, a Ética do Sinai, um livraço do senhor Irving Bunim, onde nós temos comentários sem discussões das máximas dos grandes sábios do Talmud. Mishnah 1, capítulo 4, hoje é o vídeo 3. Nós fizemos o primeiro, o segundo, separamos a Mishnah como se fossem subtítulos para que não ficasse muito longo e nós fôssemos assimilando aos poucos. Eu vou ler a Mishnah na íntegra, depois nós vamos conversar. Ben Zomá diz: quem é sábio? Aquele que aprende com cada um, pois foi dito: de todos os meus mestres recebi ensinamentos. Quem é forte? Aquele que domina a sua má inclinação, pois foi dito: aquele que tarda em irar-se é melhor do que o forte, e o que domina seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Quem é rico? Aquele que se alegra com o que possui, pois foi dito: ao comeres do trabalho das tuas mãos, serás feliz e te irás bem. Serás feliz neste mundo e te irás bem no mundo vindouro. Quem é honrado? Aquele que honra os seus semelhantes, pois foi dito: pois honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam. No vídeo 1, nós falamos quem é sábio. Nós começamos com quem é sábio. Então é aquele que aprende com todo mundo, não é? E não dispensa nem mesmo aqueles lá com os quais nós devemos aprender como não devemos ser. Não é? Depois nós pulamos aqui o quem é forte, fomos para quem é rico e falamos que quem é rico é aquele que fica alegre com o que possui, não é? E hoje nós vamos falar do quem é forte. Esse é um assunto que não se esgota, porque quando nós falamos de fortaleza, ou melhor, quando nós falamos de força, não é? Força é alguém que consegue levantar uma fortaleza. Nós pensamos numa pessoa forte, né, de músculos e tudo mais, ou uma pessoa forte que encara os problemas, não é, com gevurá, com bravura e tudo mais. Mas quando nós falamos que o assunto não se esgota aqui, é porque nós vamos entender, vamos ver que assim é os comentários do senhor Irving Bunim, nós vamos entender que é algo muito mais profundo e que não está fora de nós. Não são os problemas ali. Eu sou muito forte, eu encaro os problemas que vêm de fora, do exterior. Mas nós vamos lidar com uma coisa que pode nos enfraquecer demais, que se chama a má inclinação. O famoso, o famigerado Yetzer Hará. O Yetzer Hará, que é a nossa má inclinação, ele não está fora de nós. Ele está dentro de nós. E quando eu digo que não se esgota aqui, é porque sim, eu tenho a intenção e vou fazer, por isso estou aqui publicamente dizendo, vou fazer um vídeo com relação a um vilão muito conhecido das animações, que retrata muito bem o que o Yetzer Hará pode fazer conosco e pode fazer principalmente com aquela parte da nossa alma que está mais suscetível às emoções. Não é? Então, e vou fazer. Então, eu estou falando publicamente porque lá no nosso trabalho de Lashon Hará nós aprendemos que quando você tem você procrastina, você tem dificuldade em cumprir alguma coisa que você se prometeu e tudo mais, você deve levar isto para o público. Já vou dar aqui uma dica rápida, tipo assim, eu quero emagrecer. Então você fala ali para os amigos: eu não vou comer chocolate até o dia tal. Se você abrir um chocolate em frente a esses amigos, eles vão te cobrar. Esta é uma cobrança social positiva. Nós podemos fazer isso para nós nos controlarmos. Se não for por nós, então que seja para não passar fiasco, porque você já tinha prometido, falado que ia parar. Eu estou falando publicamente porque vou fazer. Então nós não vamos estender demais o assunto sobre o Yetzer Hará, mas é sobre o Yetzer Hará que nós vamos falar. Algo que está dentro de nós e que nós já sabemos aqui por tantos vídeos, tanto estudo e tudo mais, que nós temos uma única alma, mas esta alma, não é? Ela é dividida, isso é tudo metáfora, ela não tem pedacinhos, mas ela é dividida, ou ela tem várias dimensões, várias partes diferentes.
não é? Aquela que diz respeito aos nossos instintos, instinto de sobrevivência, instinto de procriação, instinto de defesa mesmo, não é? De sobrevivência. E aquela que é mais divina, não é? Não que a outra não seja divina, mas é assim que nós nos comportamos aqui para poder entender com palavras humanas coisas que são tão esotéricas, tão divinas, que é o nosso intelecto e o nosso coração. Quem manda é a mente. Quem manda deve ser o intelecto, ele deve subjugar, não é aniquilar, mas subjugar. Deve ficar subjugado a ele, a nossa alma animal. Os nossos instintos não podem falar mais alto do que nós. Então, o que isso tem a ver com força? Isso tem a ver com domínio, não é? Domínio de si mesmo. E quem é que pode ser mais forte do que aquela pessoa que domina a si mesma, que domina os seus maus instintos, que não se ira facilmente, que consegue reconhecer isso? Olha, eu quero dizer para vocês assim que no decorrer da minha vida, eu não dominava nada, não entendia nada, e eu ia dominava toda a minha vida. Toda a minha vida, muito brava, muito isso, muito aquilo, tudo muito, muito intenso em mim, não é? Eu continuo intenso, mas hoje, depois de estudar muito, de perceber as coisas, de compreender a Torá, de compreender os ensinamentos na medida do meu limite, é claro, eu percebo que eu consigo, não todas as vezes, mas quase todas as vezes, dominar o meu Yetzer Hará. Uma vez eu não conseguia nunca. Porém, eu consigo todas as vezes, agora isso sim são todas as vezes, perceber quando é ele que está agindo a mais. Isso já é uma grande coisa. Mesmo que já tenha ido o boi com as cordas, eu já tenha feito a bobagem, eu consigo perceber. Quando nós percebemos a coisa acontecendo, nós conseguimos cortar o mal pela raiz, nós conseguimos dominar. Então nós conseguimos ser ali mais fortes. Além de ser um assunto que não se esgota, essa batalha contra o Yetzer Hará é para toda a nossa vida. Essa tentativa, essa luta mesmo de sermos pessoas fortes e dominarmos a má inclinação só termina no túmulo, quando nós estamos falando, na sepultura, quando nós estamos falando de corpo físico. Como eu não quero adentrar nada muito esotérico, nós vamos entender que as emoções, elas não estão no físico. Entende? A minha mão não sente mágoa, não sente raiva, ela sente dor, não é? Mas aí são os reflexos lá do sistema nervoso central. Mas, enfim, ela não sente emoções. Então, se toda essa batalha, porque é uma batalha e é um treinamento para o resto da vida, termina na sepultura, não é? Então era o físico que sentia essas emoções? Não. Então, o que eu quero dizer com isso é que, a grosso modo, fisicamente falando, essa luta termina lá. Mas nós somos uma alma e nós somos centelha divina, estamos dentro de Deus, somos também parte dele. Isso significa que somos imortais, a imagem e semelhança, né, da divindade, o que significa que não termina na sepultura. Então, prepare-se para aprender as coisas em vida, para não ter que lidar com isso depois. Nossa alma continua, Nefesh fica aqui apagada, não é? Os nossos instintos ali e tal, mas existe uma parcela da nossa emoção que continua entendendo que precisa de determinadas coisas, como por exemplo de um vício. Então nós podemos sim levar essa batalha contra o Yetzer Hará depois mesmo da nossa morte, da morte física, porque ele nos pega pelas emoções, não é? Eu já disse aqui, vou repetir e vão escutar isso muitas vezes. Eu li um sábio que disse, e ele disse, foi o sábio, não fui eu, que o Yetzer Hará nos conhece até mesmo antes de nós nascermos. Então, o que isso significa? Que ele está em nós,
que ele é parte um pouco mais profunda do que simplesmente fisicamente. Eu sei que isso não é muito comentado, mas nós vamos buscando isso aos poucos e quem sabe você vá adiante, vá como o Buzz Lightyear, não é? Ao infinito e além para pesquisar, para estudar essas coisas e entender que as nossas emoções, elas continuam, pior, elas ficam muito mais fortes quando nós não temos mais o corpo físico, porque nós não temos mais a limitação física. Então é uma batalha que é para sempre. Então é um assunto que não se esgota. Então vamos lá ler aqui o que o senhor Irving Burnin tem a nos dizer sobre, eu estou na página errada, sobre quem é forte. Vou fazer a bênção da água. É uma água com bolinha. É uma água com gás, que eu gosto muito. Então nós vamos ler. E vamos entender, e vamos aprender, e vamos treinar, e vamos dominar esse Jason que tem dentro de nós, não é? Sabe aqueles desenhos animados, né? Tem o anjinho e tem o diabinho, pois é. Quem é forte? O Fusca que passou. Quem é forte? Aquele que domina a sua má inclinação. Pergunta Benzomar. Quem é forte? Aquele que domina o seu desejo e que diz não às suas paixões inatas. Olha só, as suas paixões inatas. Pois é. Recordemos uma das confissões na oração de Al-Ret que recitamos no Yom Kippur, né? O dia do perdão. A oração diz: perdoa-me pelo pecado que cometemos diante de ti, levados pelo mau instinto. O pecado que cometemos diante de ti, Senhor, não é? Levados pelo mau instinto. Foi ele que nos levou a pecar. Esta é uma categoria estranha de más ações, para se incluir numa lista longa e específica de pecados, pois parece cobrir todo tipo de transgressão possível. Será que o ser humano comete algum tipo de transgressão sem a má inclinação? Porque aqui ele diz, a oração diz que levados pelo mau instinto. Então, será que nós podemos transgredir sem a nossa má inclinação? A resposta é que estas palavras de confissão não se referem aos nossos atos de maldade efetivamente praticados, tá? Não se refere aos nossos atos praticados, não é? Mas aos bônus que crescem a cada transgressão, já que com cada uma delas desenvolvemos o nosso Yetzer Hará, a paixão pelo mal contra nós mesmos. Aqui nós vamos dar um adendo e entender o seguinte: quando ele fala em bônus, nós sabemos que toda causa tem uma consequência. Então, nós falamos que nós temos bônus, isso parece ser bom, né? Já vem com B, né? Bônus. E também o ônus, que é daquilo de onerar uma coisa, encarecer, não é? Quando nós temos, então, um bônus é um mérito, quando nós temos um ônus é um demérito, não é? É algo que nós vamos ter que também, me dá que nega de me dá, medida por medida. Mas aqui, no texto, esse bônus que ele se refere, ele quis dizer aqui um plus. É importante que nós entendamos isso. Ele está falando aqui que é um plus. Por quê? Porque porque um bônus que crescem a cada transgressão, já que com cada uma delas desenvolvemos o Yetzer Hará. Por quê? Porque quando nós transgredimos de novo. Não, mas eu não faço isso, eu me seguro, eu domino o Yetzer Hará, nem sempre. E é por isso que nós estamos estudando. Então, ele vem para você sutilmente, porque o Yetzer Hará não grita. O Yetzer Hará é como aqueles magos negros, sabe? Sim, isto é judaico. Aqueles magos negros, só que com outro nome. Que eles são poderosos e inteligentes. Pois o nosso Yetzer Hará é como eles, ele está dentro de nós e ele diz para nós assim: só mais um pedacinho, você está enfastiado, já comeu tudo. Mas que mal que pode ter, só um pedacinho, segunda-feira você começa aquela dieta, ou terça-feira, não tem problema, você merece.
olha, você passou por problemas, e ele sempre dá uma justificativa e coloca você no foco, né? Você é a sua parte boa, nós, não é? É que não há mal nenhum e que você merece. Você acaba entendendo que merece e sim, come novamente. Você transgride, você faz um pecado lá, um olhar diferente para alguém que não deveria, de repente você está até convidando a pessoa para conversar e tudo mais, não é? E aí você viu que não devia ter feito isso, sente culpa, mas ele vem novamente e diz, mas que mal que tem? Você não está sendo muito bem tratado, muito bem tratada mesmo pelo seu cônjuge? Que mal que tem? Conversar, ter um amigo, uma amiga, né, do sexo oposto de preferência, ele vem assim, e você vai transgredindo, nós vamos transgredindo as coisas, não é? E vamos, e esse bônus vai crescendo, então nós vamos pedir perdão lá em Yom Kippur, não é? Pelos pecados que cometemos diante de ti, levados pelo mau instinto, pelos bônus, crescendo a todo instante. Bom, na primeira vez que uma pessoa peca, ela se sente geralmente intranquila e atemorizada. É a angústia da culpa. Nós vamos falar de culpa também. Mas depois que o pecado foi feito, o Yetzer Hará se sente mais seguro e forte, convertendo-se em um grande companheiro. Em dado momento, ele surge confiante e sorridente e sussurra. Viu? Isso não fez mal nenhum. E pense nos prazeres e benefícios que você conseguiu. Temos de fazê-lo de novo. E em pouco tempo, o pecado se converte em algo costumeiro. Aqui nós vamos explicar aqui duas coisas. Quando ele diz que você faz... Na primeira vez que uma pessoa peca, ela se sente geralmente intranquila e atemorizada, é a angústia da culpa. Nós vamos aqui já cortar aqui, vamos entrar nesse negócio da culpa. Sabe, que eu nunca me sinto culpada de nada. Eu não me sinto culpada. Mas eu também não me sinto vítima das coisas. Eu, minha pessoa, não é? Mas isso não significa que eu não tenha culpa em muitas coisas que acontecem. E isto não significa que eu não seja vítima em muitas coisas que acontecem. E isso serve para todos nós. Então, você vai ver aqueles estudos assim, ó, saia da culpa, sabe, trabalhe sua culpa, tire sua culpa, você não tem culpa de nada, não rejeite essa culpa. Eu não estou falando mal, fazendo lashon hará dos terapeutas, mas dos falsos terapeutas que nos enredam dizendo você não tem culpa de nada, não assimile a culpa, tire as culpas de você, é isso que está travando a sua vida, não é? Pague tanto para fazer isso e tudo mais. E nós ficamos aqui pensando, então eu não tenho culpa, mas, porém, todavia, há uma responsabilidade. Então, sim, muitas vezes você teve culpa daquela coisa. Eu tive culpa daquela coisa. Então nós não vamos dizer eu não assimilo, eu não tenho culpa. Tem a culpa, vai lá e resolve. Modifica a sua atitude e pede desculpa se for uma culpa que você fez alguma coisa para alguém, uma coisa que você fez para si mesmo. Corrija, não é dando as costas para o problema que nós o resolvemos, não é dando as costas para esses instintos do Yetzer Hará que nós resolvemos. Nós precisamos colocar ele no lugar dele. Não matá-lo, porque ele é necessário. Ninguém conhece ou consegue agir no bem se não conhecer e não tiver agido de repente no mal. Por isso a batalha é para sempre, é o tempo todo. Para sempre não, né? Um dia vai terminar, mas enfim, essa batalha é contínua, até a sepultura fisicamente e além. Aí, então, não justifique, não deixe esse falso ajudante aí seu dizer que você não tem culpa, ajudando você a justificar. Você justifica, nunca sai da terapia, porque cada vez tem um passo a mais, você já está sem dinheiro, pagando, e simplesmente o que você tinha que ter feito era assimile, assuma a sua culpa e corrija, porque este é o mundo do tikkun, então é correção o tempo todo. Não é? E depois, mais adiante, quando ele fala, e essa parte interessante demais, não é? Que é o que eu quero abordar muito quando nós formos fazer este vídeo sobre o vilão de uma animação muito conhecida, quando ele diz assim, em dado momento,
este seu companheiro que é o Yetzirará, ele surge confiante, sorridente, sussurra. Ele não grita com você. Ele não é maldoso, porque ele é sedutor. O Yetzirará é sedutor, ele convence você, não é? Se o seu intelecto for mais fraco do que o seu coração, não é? Se a sua alma divina estiver meio apagadinha, sem brilho, então ele se eleva, ele se engrandece, ele sussurra no seu ouvido. Viu? Isso não fez mal nenhum. E pense nos prazeres e benefícios que você conseguiu. Temos de fazê-lo de novo. E em pouco tempo o pecado se converte em algo costumeiro. Quem é aqui que reconheceu a serpente? Eu reconheci. Então estava lá Havá, muito linda, maravilhosa, no jardim do Éden, e chega a serpente e diz: olha, por que foi que Deus proibiu que você comesse da fruta aqui desta árvore específica, né? Do conhecimento do bem e do mal, não é? Acho que ele não quer que você conheça alguns segredos. Olha, que linda, que formosa esta fruta. Imagina que saborosa que é. Coloca a mão na fruta, viu? Olha, nada acontece quando você toca nessa fruta. Então, com certeza nada acontece se você comer. E Havá ficou olhando e ficou com vontade, o seu instinto, e que mal que tem, está me sussurrando aqui, viu? Ela deixou claro, nada aconteceu, não é? Então, se não acontece quando eu toco, e pense nos prazeres que você pode sentir ao comer esta fruta, que parece ser tão saborosa. E Havá, pimba, é levada pelo Yetzirará com uma facilidade por conta da sedução da serpente. O Yetzirará é sedutor. Se você puder colocar o seu Yetzirará em seu devido lugar e mantê-lo ali, então você será verdadeiramente forte. Se uma discussão começa e você levanta a sua voz, mesmo que você tenha razão, intelectualmente falando, você estava certo ali naquele negócio, a pessoa, né, ela fez caquinha mesmo com você, não é? Mas você deixa o teu Yetzirará. Primeiro você levanta a voz, meio que parece que é você toda, é você todo, o seu intelecto, de repente, o outro levanta a sua voz também. Mas aí o Yetzirará, que está em você, ele diz: entendi, vamos fazer uma intriga aqui, vamos enfraquecer tudo aqui, vamos mostrar quem manda. E ele grita, ele já está gritando aqui e discutindo aqui com o Yetzirará do teu oponente. Até então vocês eram duas pessoas que estavam com algumas contradições sobre um assunto. De repente vocês são inimigos ali discutindo, gritando. Nem é mais vocês. Nem somos mais nós. E sim, o meu Yetzirará falando com você ou gritando com o seu. Mas ele está calminho dentro de você. É você que profere as palavras ofensivas. É você que perde a força. É você que sai de uma discussão após ter sucumbido à sedução do Yetzirará cansado. Fisicamente cansado. Ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que até fisicamente ele te abala. Ele deixa com que você fique cansado, perde aquela energia vital, não é? Já viram depois de uma discussão? Já discutiram, né? Porque eu já discuti. Pois é. Ao longo do Talmud e do Midrash, existem contínuas referências à guerra contra a má inclinação. Trata-se realmente de uma batalha constante que o ser humano deve enfrentar contra um inimigo que é tão traiçoeiro quanto forte. Tão esperto quanto engenhoso. Sim, ele conhece a gente antes da gente nascer. É por isto que Benzomá usa o tempo presente. Aquele que domina sua má inclinação. Não é aquele que dominou, não é aquele que dominará, não é aquele que está tentando, é aquele que domina, porque todos os dias ele é traiçoeiro, ele é engenhoso, ele é sedutor e ele é fofinho. Ele é calminho, ele instiga você, ele é o diabinho,
que fica de um ladinho, geralmente é da esquerda, mas isso não tem nada a ver com política. Mas ele está ali dizendo para você, por que não? Vai lá, ninguém está vendo. E o anjinho vem e diz, não faça isso, é o seu Yetzirah Hará e Yetzirah Tov, né? O seu Yetzirah Tov, ele está ali, não faça isso. Deus está vendo. E vem o diabinho e diz, como é que você pode ter certeza que ele está vendo ou não? Olha como foi bom da outra vez. E aqui ele vai somando aquele bônus que tem que pedir perdão em Yom Kippur diante do que foi feito por conta dos maus instintos. A pessoa deve estar sempre pronta para lutar e resistir. Cada dia apresenta um novo desafio e uma nova investida. Derrotado numa frente, o Yetzer Hará aparecerá inesperadamente em outro lugar. Você vence uma batalha aqui sobre aquela dieta, aquela comida exagerada, aquilo que você se prometeu, você já fez ali, já contou em público para haver aquela pressão social positiva e você está se sentindo muito bem e muito grandão, de repente, numa outra coisa, não é? Numa atitude não de menos caráter, ele está novamente. Ele está por todos os lados. O Yetzer Hará está dentro de nós. Assim como o Yetzirah Tov. Então, é meio que óbvio que ele sempre vai tentar subjugar a nossa alma divina. Ele sempre vai tentar ser o mais forte. Ele sempre vai tentar te empobrecer na força. Ele sempre vai tentar nos enfraquecer e dominar, não é? E dominar. É como aquela história de dois reis brigando por uma cidade pequena, não é? O rei bom e o rei mau. A cidade pequena é o nosso corpo, o rei bom é a nossa alma divina, o rei mau é a nossa alma animal, que nós chamamos. E não tem nada a ver com animal bicho, porque tem animal bicho que parece que é mais civilizado do que a gente em muitas atitudes. Deixa essa para depois, mas pensem bem. Por nada as pessoas dizem que estão querendo conviver mais com animais, mas não é certo, tem que conviver com gente. Bom, e trata-se de um inimigo com muitos recursos. Pense que se o Yetzer Hará está dentro de nós, ele conhece a nós, né? Tanto quanto a nossa alma divina conhece nós. A diferença é a intenção que ele tem. Então os recursos que o Yetzer Hará tem são muitos, até porque ele age muito no físico e nas emoções. Quantas emoções nós temos? Pois é, ele pode agir em todas elas. E quantas coisas nós podemos fazer errado? Não é pecar com o físico? Pois é, ele sabe disso, ele atua no físico. Por quê? Porque ele nos pega no emocional. Ele nos seduz no emocional. Bom, numa guerra convencional, você veste o uniforme do seu país, enquanto o inimigo usa as cores diferenciadas do exército dele. Você sabe quem é o agressor e dirige seu ataque contra ele, porque tem os uniformes, você sabe quem é ali, Israel tá brigando não sei com quem, ele sabe, não vai atirar no próprio soldado, não vai dar um gol contra, o gol contra acontece, mas daí é por incompetência do jogador mesmo. Mas o Yetzer Hará raramente aparece como um inimigo, ele se disfarça de amigo. Por que as nossas grandes desilusões, a saída da ilusão, que é bom, mas as decepções vêm às vezes, e a maioria das vezes, das pessoas que nós mais, não que nós mais amamos, não essas porque essas nos amam também, mas aquelas as quais nós achávamos que era bem amiga, bem amigo, muito amigo, e era muito fofinho conosco, e de repente não era. Essa pessoa, quando isso acontece, o Yetzer Hará dela, ele era mais forte do que ela, e era ele tentando conversar com o seu Yetzer Hará, com o nosso Yetzer Hará. Então, ele vem vestido de anjinho. E aqui é muito interessante, porque ele vai dizer, mas o Yetzer Hará raramente aparece como inimigo, ele se disfarça de amigo. O persuasor satânico dentro do ser humano não é tão ingênuo para abordá-lo diretamente e dizer, preciso que você cometa um pecado. O Yetzer Hará nunca vai colocar uma condição para você, uma ordem para você, não é? Ele nunca vai falar assim, ele vai sempre ele não vai dizer, vai lá e cometa. Não,
ele é delicado, ele é sedutor e todo sedutor sussurra no seu ouvido. Chaveco vem no ouvido, não é mesmo? A sinceridade é feita e falada nos olhos. Então, às vezes, a gente acha que uma pessoa é meio agressiva, que uma pessoa é meio, sei lá, o quê? E essa pessoa, ela é assim, o Yetzirará dela. Às vezes, o Yetzirará dela é muito menor, e não às vezes, não é? Raras vezes é o contrário. Geralmente, ela é muito mais divina do que aquela pessoa toda querida, que fala fofinho, que concorda com você, com tudo. Essa pessoa é perigosa, porque ela tem o Yetzirará sedutor que a domina. E ela pode sim dominar você, porque ela vai conversar com o seu Yetzirará. Então ele usa um exemplo muito legal aqui, que ele diz, o mais provável é que ele se apresente diante de um judeu, por exemplo, quando ele se apresenta diante de um judeu observante, religioso, envolto num talit. Olha que santo! Com o livro de orações na mão e a faça pensar a respeito do senhor fulano de tal, que ele fez algo de mal recentemente. Entende? Ele vem vestido, ele vem envolto num talit, com um livro de orações, ele chega no seu ouvidinho e diz assim, sabe fulano, lembra aquela vez que ele te fez isso, isso e isso? Pois é, eu acho que você não deveria deixar como está, afinal de contas, ele aprontou com você, você é legal, ele não. Não é? Acho que você precisa tomar uma atitude. Ele não vai dizer, eu penso que você... Não, ele vem envolto de um talit e você, na sua ingenuidade, de judeu observante, está lá pensando, não, olha só, é como se fosse um anjo, é o meu sexto sentido, é a minha intuição, é um ruach aqui, a Kodesh, me mandando informações de que eu devo me defender e tudo mais. Aí ele vai adiante, num instante, o homem será convencido de que é uma verdadeira mitzvah meter o outro em encrencas, isso quando não é matar o outro, não é? Instigar, por exemplo, num adultério, né? O Yetzirará vem e diz, traiu você está vendo? Olha só, ele fala assim, não, ele diz, veja você é uma pessoa tão boa, que dava todas as coisas que ela queria, ou que ele queria, você que era tão carinhoso ou carinhosa, você que fazia umas comidas boas, você que não sei o que, vai deixar assim outro chegar na vida dele ou na vida dela? Vai deixar você a sua honra? A pessoa vai se irritando, mas ele não vem enraivecido. Enraivecido fica você. Ele não. Ele está ali só esperando você fazer a bobagem. Fazer a M, né? M pontinhos, a caquinha. Bom, então você vai achar que tem que meter outro em encrencas, pois afinal ele merece. Ele fez isso com você. O que acontece aqui é que é o seguinte, quando você é muito induzido a fazer coisas erradas e você vai lá, acata, não é? Cede ao Yetzirará, cede a essa sedução e faz o crime, por exemplo. Engraçado que na hora de você pagar pelo seu crime, na hora de você resolver a besteira, a bobagem, a merda que você fez, ele, o Yetzirará, não se encontra. Toque, cadê? Não sei. Ele não se encontra. Aquela voz fofinha, aquele homem envolto no talit com o livro de orações, some. Pois é. Analogamente, ele concluirá que é uma mitzvah caluniar alguém, pois afinal aquela pessoa não está fazendo o mesmo nesse instante. Então assim, quando você está, o tal do Lashon Hará está ali caluniando não sei quem, caluniou você deve caluniar ele, porque afinal de contas ele está fazendo isso e nós ficamos aqui. Aqui quem é forte? O Yetzirará. O Yetzirará é forte, então de nada importa músculos, então de nada importa neste momento, porque temos que ser saudáveis, mas nada importa nesse momento. O mais forte nem é aquele que encara os problemas, o mais forte é aquele que subjuga sua alma animal, é aquele que domina a parte de si mesmo que não deve ser para instigar o ódio, para instigar a briga, para instigar os desejos, porque é daí que vem o vício, por exemplo. Só mais um golinho. Ah, mas é tão bom. Viu? Não aconteceu nada. E você toma outro, e você toma outro. E como sair disso depois?
O Yetzer Hará está acostumado, você está acostumado com o Yetzer Hará, se confundem, se misturam, não é? Porque estamos misturados por dentro, se misturam, você não sabe mais o que é divino e o que não é. Você é quase que o Yetzer Hará. E aí você é um viciado e nem sabe de onde veio. E os bônus que acrescem a sua transgressão continuam. E continuam e continuam. Bom, me perdi um pouco, mas já me acho. À medida que o Yetzer Hará, vou ler de novo, prossegue insidiosamente, ele pode decidir que seja uma mitzvah ir a um certo baile, ele colocou aqui, apesar da provável violação de normas religiosas, por exemplo, num Shabat, pois, afinal, a renda vai servir para dar roupas para os desfavorecidos da Conchinchina. O que isso quer dizer aqui? Que ele sempre vai ajudá-lo, ajudar você, ajudar a nós a encontrar uma justificativa para aquela atitude. Para o Yetzer Hará, o fim sempre justifica os meios, mas o fim nunca é bom. Ele é mentiroso, ele é ardiloso, ele se gruda em nós e faz com que nós sejamos ele ou confundamos isso. E você já está agindo como se esse fosse o certo e se justificando o tempo todo. Quando eu disse para vocês que não são todas as vezes, mas muitas, que eu consigo subjugar a minha alma animal, isso não foi sempre assim. Não é? Mas hoje, todas as vezes que ele aparece em cena e ele é mais forte que a minha alma animal, todas as vezes eu o percebo. Então, quando a minha mente vem com uma justificativa desonesta de alguma atitude também desonesta que eu tenha tomado ou esteja pensando em tomar, me vem o alerta. Me vem um alerta. Está justificando tudo? Pera aí, quem que está justificando? Você agiu certo ou errado, então não justifique, vai lá e corrija. Seja forte, diga não ao Yetzer Hará. Quem diz não ao Yetzer Hará, diz não à gula, diz não ao sexo exagerado, diz não às drogas, diz não à bebida, diz não a um monte de coisa. Diz não como é que é? A gula. Diz não ao Lashon Hará, porque quem faz Lashon Hará é o Yetzer Hará. Eles se combinam até no nome, né? Hará. Como regra, o Yetzer Hará prefere aparecer disfarçado de direito, justiça e lei, sentimentos religiosos e assim por diante, oferecendo excelentes desculpas e racionalizações para fazê-lo pecar. Se você puder controlar um inimigo tão esperto, você tem, de fato, poder e força de caráter. Quando ele diz aqui que ele vem disfarçado de direito, justiça, lei e sentimentos religiosos, ai que atual. Por quê? Porque o Yetzer Hará é eterno. Se o Yetzer Hará está dentro de nós, o Yetzer Hará também não morre. O mal não deve ser aniquilado. O mal deve ser transformado em bem. Então, quando nós falamos, por exemplo, do infinito, não é? E vamos falar de infinito, mas vamos entender que é infinito, que não é infinito, porque Deus não é infinito, porque senão nós estamos limitando ele. Nós vamos dizer que quando ele começou a emanar, a querer se revelar no mundo, ele era uma luz muito simples, e essa luz é metafórica, era uma luz muito simples, que estava em tudo, ao mesmo tempo, enfim, tá? Mas ela era ilimitada, mas quando ele começou a fazer assim as suas contações, os seus ocultamentos, para que o mundo denso da matéria física fosse ser construído, criado, pudesse existir, não é? Ele limitou a sua luz, ele começou a limitar, e aqui ela tinha fim e começo. Ela começa a ter. Então o Yetzer Hará, ele é meio que eterno enquanto nós estivermos nessa esfera física. Quando ele fala ali que ele está disfarçado de direito, justiça e lei, aquela, como é que eu vou dizer, subjetiva nossa, e também você pode levar no âmbito da nação. Sim, mas é direito. O direito propriamente dito, a matéria, direito, não é?
a profissão lá, a matéria, direito, e os direitos que nós achamos que temos. Aquilo que você olha e diz é meu direito. Ou quando você foi enganado de alguma maneira ali, você sabe que era o teu direito, não é? Então você quer justiça. Ou quando você justifica uma ação ruim que você fez, tudo é o Yetzer Hara. Ou quando você fala de uma lei, você puxa uma lei para justificar alguma coisa que você pensa que tem direito. Veja, direito, lei e justiça, tudo junto, não é? Ou quando você é enganado, não é? Mas você pode acertar, considerar, resolver aquilo de uma forma pacífica, mas você resolve não só levantar a voz, como sair para cima da pessoa. Não é? Quem é mais forte ali? Assuma isso dentro de você. As coisas que são justas, que são ajustadas, não é? Elas têm que vurar, mas elas são justas, elas precisam ser ajustadas. Aos nossos olhos aqui, os que a terra há de comer, os nossos olhos físicos vão olhar e vão dizer, não, isso aí não é justiça. Porque olhou só com esses olhos. Os olhos do Yetzer Hara. Não, isso aí não é justo, eu tenho direito e eu vou lá e vou bater e vou quebrar é porque eu tenho. E eu sou o bambambam, eu sou forte. Não, você não é forte, você é fraco. Porque você poderia ter conseguido tudo isso, os seus direitos, a justiça, mediante a lei e tudo mais, com a voz branda, com a sua cabeça no lugar, com a sua adrenalina equilibrada, você podia fazer isso. E aqui era a sua alma divina. Às vezes, é melhor nós perdermos um dinheiro, perdermos uma discussão, perdermos até um cargo, do que perdermos, não o equilíbrio, do que perdermos as rédeas da nossa vida, não é? Do que perdermos a cabeça, como a gente fala. E você vai ver que a cada momento, assim como no trabalho de Lashon Hara, a cada momento que nós conseguimos perceber que é o Yetzer Hara e não é a nossa alma divina, que nós conseguimos ao perceber isso, controlar isso, cada vez nós estamos mais fortes, mais felizes, mais calmos, mais saudáveis, porque nos ataca, porque interfere com a nossa saúde por demais. Quando ele fala ali sentimentos religiosos, é aquele Yetzer Hara que chega com sentimentos religiosos. Ele é bondosinho, ele é bom com você, ele está te ajudando, ele ora de manhã, ele ora de tarde, ele ora à noite. Então, se ele ora e ele tem muitos sentimentos religiosos e de vez em quando ele faz uma mitzvah que você se surpreende, ele chega no fim da tarde e diz, oramos pela manhã, pela tarde, todas as noites, já fizemos uma boa ação aqui, agora está na hora do happy hour, Erev Tov. Vamos sentar, vamos tomar uma dose de whisky cowboy sem gelo e vamos assistir algum filmezinho podre na televisão. Ou nessas net isso, net aquilo, nessas séries que muito mais servem para nos desinformar, nos empobrecer, nos adoecer e nos doutrinar do que para nos elevar. Esse aqui foi então a Mishnah 1, o vídeo 3, sobre quem é forte. Claro que existem muito mais coisas, e como eu disse, nós vamos falar demais desse sedutor Yetzer Hara. Ele é tão sedutor, mas ele é tão sedutor que nas histórias, que nos filmes, mas principalmente nas animações, que é o que eu gosto, não vão me ouvir falar muito de filme, mas nas animações, seja em 3D, seja live action ou não, nas animações, os vilões, assim como nos filmes, mas os vilões, eles são atraentes e eles são a personagem, às vezes, que toma o lugar do mocinho, toma o lugar da personagem principal. Você, às vezes, esquece quem era o mocinho, mas jamais esquece quem era o vilão, porque o vilão é forte, porque o vilão tem personalidade, porque o Yetzer Hara, às vezes, tem aquilo que você gostaria de ter, não é? Que você gostaria de ter, que viesse da alma divina, que é aquela personalidade forte, aquelas atitudes, então ali você se confunde. Quem aí nunca olhou para um vilão da Disney, por exemplo, e diz, uau, ai, quero ser assim, ou sei lá,
Veja como nós temos que perceber as coisas. Então, não se esgota aqui o assunto pelo tipo nunca se esgota. Nós vamos entender que ele não se esgota nem mesmo depois da nossa morte, mesmo sem explicar muito sobre isso. Nós vamos trabalhar, nós vamos equilibrar, nós vamos subjugar a alma animal, mas nós vamos trabalhar, elevar, equilibrar, levar para o intelecto, parar de emburrecer. Não é para agir pelo coração, como a mamãe dizia, age pelo coração, o coração nunca te trai, ele te trai sempre. Ele não só trai, como ele tem arritmia e para, né? Mata a gente, ele para o coração. Tá, a mente também, mas enfim, o cérebro também. Mas nós estamos falando do intelecto, não é? Do intelecto. Então, não emburrecemos. Vamos equilibrar, vamos trabalhar as nossas emoções. E quando nós percebermos que as nossas emoções não estão fazendo muito bem, mais um alerta. Mas o alerta maior é quando nós entendermos e percebermos que é Ele que está agindo. E às vezes, embora ele esteja dentro de nós, ele vem através do Yetzer Hara de uma outra pessoa, daquela que quer discutir com você, mas não discute, deixa que você se lasque, que você discuta. Então o Yetzer Hara desta pessoa olha para o seu Yetzer Hara e diz, se quebre todinho, não tô nem aí, vou esperar você gritar e vou ficar aqui. Você é fraco demais para mim, porque ele é poderoso. E aí você se altera, briga e tudo mais. Então quem é mais forte aqui? Aquele que vai lá e cobra ou aquele que retarda a sua ira? Assim como o Hashem fez, demora em irar-se e é grandioso em benevolência. Faça isso por você, faça isso pela sua família, faça isso pela humanidade, faça isso pelas nações. Andorinha não faz, virando sozinho, eu sei, mas se muitas pessoas pensarem na mesma coisa, quem sabe a gente para de ser enganado pelos Yetzer Hara dos governantes, por exemplo, de todos eles, tá? Esquerda, direita, frente, retaguarda, centro, todos. Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e sim, aguardem, podem ficar confiantes que nós vamos falar de um vilão muito maravilhoso, no sentido vilão, para nós entendermos muito bem onde é que o Yetzer Hara pode trabalhar nas animações e trazer muita, mas muita mensagem para nós. Não é só nas grandes coisas, pelo contrário, é no simples, é naquela coisinha que parece que não vai te fazer mal. Pensa, senta, racionaliza. Daí, neste caso, pensa com a sua cabeça e aí leva o seu pensamento para o coração e age se achar que deve. Você nunca será mais forte só porque venceu uma discussão. Você nunca será mais forte só porque eu faço o que eu quero. Você será mais forte quando você agir com a sua alma divina. Quando você não for levado por aquilo que só quer o teu mal, que é o Yetzer Hara. E o Yetzer Hara quer o nosso mal? Na verdade, não. O Yetzer Hara quer que nós conheçamos o mal, para que nós possamos entender o quão importante é transformar esse mal em bem. Se você gostou, curta, comente e compartilhe, principalmente comente, que eu adoro quando comento. E esse adoro não é idolatria, é uma ferramenta de linguagem. Por favor, comente, curta, compartilhe, ative o sininho para não perder as notificações. Aproveite para me seguir no Instagram, Sharon Judaísmo. E vamos continuar o nosso estudo, a nossa vida não para nunca. E a nossa batalha, ela é árdua, ela é difícil e ele é fofinho e sedutor. Cântico de Ascensão de David, o salmo de hoje. Como é bom e agradável viverem irmãos juntos em harmonia. É como o óleo precioso que unge a cabeça de Aharon, do qual escorrem gotas para sua barba e daí para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que vem cair sobre as montanhas de Sion. Como bênçãos ordenadas pelo Eterno, sejam elas perpetuadas em sua vida. Esse é o Salmo 133, eu esqueci de dizer. Amém, amém, shalom, shalom. Tenham todos um maravilhoso dia. E alertas, porque a serpente está por todos os lados. A fruta pode ser bonitinha, mas às vezes ela é uma maçã envenenada. E ela vai envenenar você e você vai ficar com ódio. E quem tem ódio é fraco, não forte.
Shalom a todos, um grande beijo. Até o próximo.